A vida de um consumidor hoje em dia ficou mais difícil, e isso é sintomático. No livre mercado, ninguém é coagido a nada. Pessoas fazem voluntariamente trocas entre si porque acreditam que estas lhes são vantajosas. Assim, os empreendedores procuram coordenar recursos para satisfazer as preferências subjetivas de seus potenciais clientes. Sem as barreiras de entrada criadas pelo Estado, a competição pelos consumidores é ferrenha. Se os empreendedores não oferecem aquilo que seus clientes desejam, são impiedosamente eliminados. Logo, aqueles fazem o possível e o impossível para satisfazer estes. Como empreendedores precisam servir sua clientela da melhor forma que puderem, eles é que, de fato, são servidores públicos. Em um livre mercado, portanto, consumidores são tratados a pão de ló. Agora, preste atenção à sua volta. É isso que você tem visto? Acho que não, né? Eu, pelo menos, não tenho. Ao contrário, hoje, ao entrar em algum estabelecimento comercial, me sinto um ser infecto, malquisto, tratado com repugnância, obrigado a ter minha temperatura medida, a lavar as mãos com o maldito álcool em gel, a não chegar perto dos outros, a usar aquela inútil focinheira como se eu fosse um leproso e não alguém que está lá para dar dinheiro para o comerciante. Se antes, ao entrar em uma loja, ouvia "Olá, bom dia, como está?", hoje ouço "Senhor, por favor, a máscara". Os atendentes estão todos com aquela cara de nojo, com aquela tremenda má vontade. E isso, mesmo em locais que eu frequentava há anos, em que eu batia papo com os donos e os funcionários, e em que eu já me considerava de casa. Isso tem acontecido com você? Diga aí nos comentários. Vou dar um exemplo. Voltei da Europa há pouco. Foi uma experiência infernal. Para entrar no aeroporto, já era necessário mostrar a passagem e um teste negativo para a gripezinha chinesa. Ainda assim, precisávamos usar focinheiras o tempo todo. Éramos bombardeados a cada 10 minutos com mensagens de "use a máscara e mantenha a distância". No embarque, devíamos manter o tal do distanciamento social, embora ficássemos todos amontoados no avião. Em vez de atender os passageiros, as aeromoças viraram fiscais de focinheiras, dando bronca naqueles que ousassem abaixá-las para conseguir respirar. Um verdadeiro pesadelo orwelliano. Com tudo isso, decidi que não viajaria mais enquanto fosse tratado assim. E não sou o único. Quando essas companhias aéreas começarem a falir, vão reclamar da vida, né? Alguns virão com aquele papinho, mas as empresas são privadas, elas podem fazer o que quiserem nas suas propriedades. Não sejam ingênuos, companheiros. Isso que estamos vendo não tem nada de privado. Não há ali nenhuma relação espontânea entre fornecedores e consumidores. Isso é apenas a terceirização da coerção estatal. O Estado está simplesmente usando empresas e comerciantes para se capilarizar e tornar seu aparato coercitivo mais eficiente. Sim, eu sei que empresas e comerciantes estão sendo pressionados, mas a grande maioria deles comprou a narrativa fraudêmica e vem aplicando as estapafúrdias regulações estatais com gosto e vontade. Ao invés de servirem aos que lhes dão dinheiro e lhes garantem o sustento, estão servindo aos políticos, que só os humilham, os extorquem e os roubam. Meu conselho a esse pessoal é: pensem bem no que estão fazendo. Há poucos dias, eu vi uma senhora do setor de restaurantes segurando um cartaz de um protesto que dizia: "Há meses estamos respeitando a tudo e a todos. Merecemos falir?" E aí que está. Sinto muito, minha senhora, mas você está colhendo exatamente o que plantou. Você e a maior parte de seus colegas acataram ordens inaceitáveis impostas por políticos. O que conseguiram obedecendo esses parasitas? Hoje boa parte foi à falência ou está em vias de. Será que não chegou a hora de desobedecê-los? Se tivessem se recusado a cumprir ordens absurdas lá em março do ano passado, não estariam passando por isso agora. É como disse o grande Henry Thoreau: a desobediência é o verdadeiro pilar da liberdade. Os obedientes serão escravos. É verdade que muitos consumidores também aceitam passivamente serem tratados como ameaças biológicas, mas isso vai da natureza submissa e gadosa deles. Isso não muda o fato de que, enquanto consumidores, estão sendo maltratados. E é esse o ponto. Podemos medir o grau de socialismo de um país pela maneira como os clientes são tratados.
Veja, no livre mercado há a soberania dos consumidores. Logo, quanto pior eles forem tratados, mais socialista é o local em que vivemos. O grau de socialismo sempre foi alto aqui. Estatais sempre trataram mal seus clientes, assim como as corporações, ligadas umbilicalmente ao Estado. Protegidas pelo Leviatã, elas nunca precisaram realmente agradar aos consumidores. Hoje em dia, porém, até o mercadinho da esquina vem nos tratando mal. O comunistão é aqui.